Rede TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. Crime em Copacabana. 2 homens brigam e morrem ao cair do 9º andar de um prédio. Testemunhas disseram que logo depois um homem foi visto tentando sair do prédio pela lateral, mas caiu de uma altura equivalente a 5 andares. Atrás das grades, integrantes de uma quadrilha especializada em assalto a bancos e joalherias são capturados e presos. Quem apanha não esquece. Adolescente diz ter sido agredido por guarda municipal no centro do Rio. Foi ele? O que ele fez com você? Me agrediu. É agora, no RJ Notícias. Rio de Janeiro, terça-feira, 24 de maio de 2016. Com direção-geral de Renata Braga, editoria de Leonardo Neves, começa agora o RJ Notícias. Hoje, novamente comigo, Vivian Casanova, porque o nosso querido Fábio Barreto continua doente, mas amanhã ele deve estar de volta aqui no RJ Notícias. Vamos agora direto com a nossa central de notícias da Rede TV, conexão com a redação. Thalita Ribeiro, boa noite. Quais são as primeiras informações de hoje? Boa noite, Vivian. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Veja só, Vivian, o vigia noturno Pedro Fernandes Guimarães, de 58 anos, foi morto na madrugada de hoje com golpes de uma barra de ferro na estrada do Joá, na zona sul do Rio. Um suspeito teria invadido o terreno. O Pedro teria reagido e discutido com o invasor. Os dois começaram uma briga que terminou com a morte do vigia. A polícia foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o corpo do Pedro com sinais de golpes na cabeça. O suspeito foi surpreendido pela chegada dos policiais, correu para dentro do terreno para tentar se esconder. Nesse momento, Vivi, um dos PMs fez um disparo de advertência. Na sequência, o suspeito chegou a atacar o PM com a barra de ferro e acabou baleado. Ferido, o homem foi levado para o Hospital Miguel Couto. Uma perícia já foi realizada no local e a Delegacia de Homicídios investiga o caso. A polícia até o momento não divulgou o nome desse suspeito, Vivian, e por esse motivo a gente não sabe o estado de saúde dele, né? Exatamente. Que cena, né, Thalita? Um crime cruel, um crime bárbaro, realmente. E, além de tudo, parece até um filme, né? Porque ele matou o vigia a golpes, né? Depois tentou fugir pelo terreno, encontrou o policial, reagiu, atacou o policial com a mesma barra, né? Ele tinha esperança ainda de fugir, mas acabou baleado. Parece, olha, cena de cinema. O Rio de Janeiro anda impossível com grau de violência. Só essa semana, né, Thalita? Quantas notícias como essa a gente já deu. Exatamente. É impressionante o que esse rapaz tentou fazer, né? Exatamente. Como você falou, só cena de cinema mesmo. Cena de cinema. Muita audácia. Obrigada, Thalita. A gente volta já com você novamente aí na redação. Você de todo o estado do Rio de Janeiro, participe também do RJ Notícias. Faça a sua denúncia, mande sugestões, a gente quer te ouvir. O telefone está aqui na tela, é 971909195. E use a hashtag aqui do RJ Notícias, ok? Vamos para um rápido intervalo e logo mais estamos de volta. Estamos de volta com RJ Notícias e a polícia prendeu o 5º suspeito de participar da morte da jovem Ana Beatriz Frade, de 17 anos, que foi baleada durante um arrastão na linha amarela na véspera do Dia das Mães. O suspeito, identificado como Gustavo Pedrosa Barros, de 18 anos, estava foragido na Bahia, se escondendo na casa de parentes. Ele se entregou na noite de segunda-feira. Durante o depoimento, Gustavo afirmou que estava com a quadrilha no momento do crime e confirmou que Douglas Paiva Ventura da Silva foi o autor do disparo que matou Ana Beatriz. Essa história ainda não deu para digerir, né? Um jovem é preso pela Polícia Rodoviária Federal com drogas que seriam vendidas em Petrópolis, na região serrana. É isso mesmo, Thalita? É isso mesmo, viu, Vivi? Olha só, um rapaz de 22 anos, né, foi preso com 30 pinos de cocaína e 3 trouxinhas de maconha pela Polícia Rodoviária Federal em uma abordagem feita na rodovia Rio-Teresópolis na noite desta segunda-feira. Policiais rodoviários federais abordaram uma van e depois
depois de uma revista minuciosa no veículo, foi encontrada uma sacola em que estava escondida debaixo do banco. O suspeito confessou ter comprado a droga em uma comunidade de Bom Sucesso, na zona norte do Rio, para revender na cidade imperial. Ele contou ainda que esta era a segunda vez que ele fazia essa viagem. O jovem foi indiciado por tráfico de drogas e a pena varia aí de 5 a 15 anos de prisão. Pois é, Thalita, impressionante, né? O jovem se arriscando a transportar drogas, quer dizer, e condenando a própria vida, né? Porque é um crime que não tem fiança, né? Pode ser condenado até 15 anos de prisão, como você disse, e muitas vezes se submetem a fazer esse transporte por um dinheiro, Thalita, que não vale a pena, que não vale colocar em jogo a própria liberdade. E mais uma boa ação da Polícia Rodoviária Federal, que tem pegado muita coisa aqui nas estradas, nas rodovias do Rio de Janeiro, e dessa vez foi esse jovem. Obrigada, Thalita. Agora vejam essa história absurda. Veja o relato de um pai que ficou sabendo que seu filho havia sido agredido sem qualquer motivo por um guarda municipal. Dá só uma olhada. O que aconteceu? Estou aqui com meu filho aqui, cheguei agora na delegacia com esse cidadão ali, ó, que é da guarda. Meu filho relatou que meu filho fez isso aqui. Aí tô vendo se você está com coisa aqui. Aí meu filho tá aqui, o que aconteceu? Tinha que dar cravico. Mas quem que foi isso? Guarda. Você reconhece ele como alguma coisa? Não. Tá alguém aqui? Quem foi? Quem foi? Foi quem foi? Mostra lá, chega perto e mostra quem foi. Foi aquele ali? Foi esse aqui que você tá vendo no vídeo? Foi ele? O que ele fez com você? Me agrediu. Como que ele te agrediu? O que você tava fazendo? Deu bico, pontapé. É isso? Então tá bom, estamos aqui na delegacia aqui, ó. Aí eu como pai cheguei agora e tô vendo essa situação aqui, ó. Entendeu? Ou ele sem identificação, no peito, sem nada. Aí eu tô vendo se vocês dá pra fazer alguma coisa aí pra não ficar impune essas coisas. Porque a gente é pai, né? Eu não criei um filho pra chegar aqui e ver meu filho assim, nessa situação. Tá bom? Meu Deus. Bom, esse senhor que aparece aí no vídeo é o pai de Gabriel Cardoso Esteves, de 14 anos. Segundo a família, o menino estava ao lado da mãe, que é vendedora ambulante, quando saiu de bicicleta para comprar um sanduíche para ela. Na altura da Central do Brasil, ele se deparou com uma van da Guarda Municipal. Segundo o menino que aparece aí nas imagens, ele disse que um dos guardas desceu da van e partiu para cima dele, dando chutes e dizendo que ele estava preso. Uma vizinha da família que passava ali no local na hora, viu tudo e correu para chamar a mãe do menino. Ele teve a clavícula quebrada. O garoto disse que o guarda não teve motivo nenhum para isso, nenhuma razão aparente para tê-lo agredido. A Guarda Municipal enviou uma nota dizendo que já abriu sindicância para apurar o ocorrido e diz também não tolerar excessos por parte dos agentes. E esse guarda aí que aparece nas imagens foi acusado e ele está sendo acusado, né, e afastado das atividades externas preventivamente, até que seja concluído todo esse processo. Complicado, né? É só um garoto. O secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, prestou depoimento hoje na CPI que investiga os autos de resistência. Melina Saad e Francisco Vidal acompanharam. Vamos ver. Beltrame anunciou que o Estado gastou 10 milhões de reais em armas não letais. Também quer buscar recursos para melhorar a qualidade das perícias e pedirá verba ao governo para que o curso de capacitação de tiro, que hoje dura 7 meses, se estenda. Eu prefiro 1000 vezes que ele dê tiro lá dentro do Cefap do que dê tiro na rua. 10 meses, depois de que esses se formarem, se eu tiver dinheiro, eu vou chamar mais gente. Os autos de resistência, crimes em que supostamente a polícia mata para se defender, sempre são notícia no Rio de Janeiro. E não é à toa, a polícia carioca mata em média 2 pessoas por dia. É o que diz o Instituto de Segurança Pública. Casos em que os PMs alteraram a cena do crime também são comuns. No fim de setembro de 2015, um PM pegou a mão de um menor já baleado, colocou uma arma e atirou para o alto, para simular um confronto no Morro da Providência. Outro caso famoso foi o do menino Eduardo, em abril de 2015. Ele morreu durante um tiroteio no Complexo do Alemão. Os policiais chegaram a acusar o garoto de estar armado.
A CPI ainda vai ouvir um promotor e um representante do Conselho Nacional de Segurança do Ministério Público. E tem até o dia 30 de junho para concluir os trabalhos e apresentar um relatório. Para o relator da CPI, a queda no número dos autos de resistência de 8,6 a cada 100 mil pessoas para 3,9 entre 2007 e 2015 não é muito significativa. Isso é inaceitável. O que não dá é para ter uma avaliação de que nesse momento se torna aceitável porque já foi pior. Na verdade, os números de hoje são graves, são números contundentes de uma violência policial crescente, inclusive nos últimos tempos. Então é necessário fazer um diagnóstico honesto para a gente saber que políticas podem ser adotadas para que não continue a crescer e que possa atingir um número razoável que nunca foi atingido no Rio de Janeiro. Vem cá, quero falar com a Thalita. Thalita, quantos autos de resistência você já cobriu, Thalita? Olha, inúmeros, Vivi. Eu não sei nem te dizer, porque acho que cada semana, ou pelo menos uma vez por mês, a gente está cobrindo casos como esses, né? É verdade. Eu também já acompanhei alguns autos de resistência, né? E acho que não cabe nem a gente discutir se é a má conduta de alguns policiais que são capazes de alterar a cena do crime ou se não são capazes, né? Isso é crime, né? Isso é crime. Então, assim, se isso é feito é porque ele quer se safar, né, de uma situação que foi criminosa e quer burlar a cena do crime, tirando o corpo do local, colocando uma arma. Isso eu não vou discutir, né? Isso realmente eu não quero nem discutir a má conduta do policial, porque é crime realmente. Agora, o que vale discutir é o seguinte: o policial, ele foi colocado, né? Ele foi colocado na cena da comunidade, uma cena de violência, que foi o seguinte: a UPP foi instalada repentinamente nesses locais e simplesmente não foi feito um trabalho prévio. Hoje mesmo eu estava assistindo uma comentarista, na verdade uma especialista em segurança pública, que dizia isso. A UPP chegou, né, entrou na comunidade e simplesmente não foi feito um trabalho prévio para realmente combater o tráfico de drogas da região, né, identificando esses criminosos, né, indo lá para desarticular as quadrilhas. Não, a polícia foi colocada lá dentro, ela foi inserida naquele contexto. E muitas vezes esse trabalho não foi feito. O que acontece? No mesmo ambiente onde nós temos policiais e temos traficantes, nesse mesmo ambiente vai ter confronto. O auto de resistência, ele vai continuar existindo. Não existe nenhuma possibilidade de ser diferente, porque sempre que eles se cruzarem, a troca de tiros vai acontecer, né? Então eu estava comentando que hoje pela manhã acompanhei essa entrevista de uma especialista e ela fez um diagnóstico muito importante da UPP, né? A UPP anda em xeque, né, Thalita? E a gente vem acompanhando isso constantemente, diariamente, e o que a gente percebe é que nas próprias comunidades que eles diziam aquela bandeira verde, que eram comunidades aparentemente com UPPs, né, que estavam tranquilas, que não havia mais confronto, como a do Santa Marta, a gente veio acompanhando que de uns tempos para cá, até essas comunidades, né, até as mais tranquilas, né, Thalita? Estão tendo vários confrontos. E é como você falou, assim, falta um preparo, falta uma investigação, uma análise de quem são, uma identificação de quem são esses traficantes, não é mesmo? Exatamente, porque acaba que os policiais ficam lá entrincheirados, porque eles ficam no Complexo do Alemão, por exemplo, que a gente andou tantas e tantas vezes, né, fazendo matérias, tantas vezes que a gente se sentia até tranquilo em alguns momentos, de repente o confronto voltou forte, já fez vítimas, né? Quantos policiais já não morreram? E é nessa briga de gato e rato que às vezes eu me questiono se o lado mais fraco não é a própria polícia, que muitas vezes não conhece o território, né? Não está bem posicionada, acaba virando alvo fácil, né? Porque eles não estão protegidos, né, Thalita, para atuar. Então, sempre que saem numa patrulha, existe troca de tiros. E é importante lembrar que só esse ano, né, Thalita, 38 policiais militares morreram em ação. Exatamente. E a polícia chegou, inclusive, a fazer um curso de reciclagem, porque muitos desses policiais que trabalham no UPP são policiais recém-formados, né? Então, Exatamente. assim, não se sabe, é uma zona de guerra, né, ali, porque os traficantes estão armados muitas vezes até mais do que os próprios policiais, né? Por isso que eu acho que essa ideia do secretário de Segurança, do Beltrame, de deixar com que esses meninos sejam treinados por um tempo maior, né, passando de 6 meses para 10 meses, é essencial. Eles
eles são jovens, eles são meninos, eles são despreparados, né? Muitos vão para o Cefap, fazem aquele curso rápido, nunca tinham visto uma arma, nunca tinham tido contato com uma arma e, de repente, já estão ali numa UPP que vive um cenário de guerra, que não é tranquilo não, sabe? Exatamente. Que vão estar acuados. Eu fiz, então... inclusive, Vivi, desculpa te cortando, mas uma reportagem falando sobre esse curso de reciclagem. E o que eu vi lá foi um policial, por exemplo, que mal conseguia segurar um fuzil. Pois é. Mas tudo isso por quê? Porque o tempo de preparo é curto, apenas 6 meses. Muito rápido. As turmas são muito grandes e eles acabam não são 6 meses atirando, 6 meses lidando com uma arma. Verdade. Não. 6 meses o curso total. Então, muitas vezes, ele não tem oportunidade de praticar um tiro, ele não sabia se posicionar direito com o fuzil. E aí, quando você chega numa situação, uma zona de confronto dentro de uma comunidade... Uma situação de tensão. Exatamente. Né? Aí... acaba aí que muitas pessoas são baleadas, né? Muitos inocentes são baleados de bobeira, né? E o próprio policial fica refém de uma situação como essa. Complicado. O Rio de Janeiro andou produzindo policial militar em larga escala e esse é o resultado. Por conta das Thalita. UPPs, né? Mas assim, se produz, mas a pessoa não está preparada para isso. Exatamente. Obrigada, viu, Thalita? No Rio de Janeiro, um caso cercado de mistérios. 2 homens morreram depois de cair do 9º andar de um prédio em Copacabana. Vamos ver. As quedas aconteceram no 9º andar deste prédio, que fica em uma rua movimentada. No início da manhã, o corpo de Paulo Lampas Domingues, de 60 anos, foi encontrado na calçada do edifício. Testemunhas disseram que logo depois um homem foi visto tentando sair do prédio pela lateral, mas caiu de uma altura equivalente a 5 andares. Eric Alessandro Menegoto, de 22 anos, ainda foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. O jovem caiu quando tentava sair do prédio usando uma corda feita de lençóis amarrados. Vizinhos contaram que ouviram uma discussão no apartamento momentos antes das quedas. Segundo o policial que fez o socorro, no corpo do idoso havia cortes de faca. Por volta das 4h30, 4 horas da manhã, o motorista o trouxe até aqui, o rapaz mais novo, e que logo em seguida houve uma discussão. Aí escutaram os gritos que o outro disse, eu vou chamar a polícia agora mesmo. Esta vendedora trabalha na região e conhecia Paulo, o morador do prédio. É uma pessoa que não anda em confusão, uma pessoa super calma. Todo mundo que passa aqui, ele conversa, ele brinca com a gente, inclusive ele pegou a gente de surpresa, né? Que história! Deixa eu falar de novo com a Thalita, que realmente é uma coisa inacreditável. Thalita, você que esteve no lugar, assim, o que você sentiu dessa história? Porque eu não consigo entender como que uma pessoa achou que a melhor opção para fugir do prédio era usar um lençol e acabou também caindo, quer dizer, 2 mortes, Thalita. Pois é, Vivi, como você falou, é uma história com muitos mistérios, né? A polícia está investigando, uma perícia já foi feita no local para tentar descobrir se se o Paulo e o Eric, eles já tinham um relacionamento, se não é, até se há a possibilidade de um envolvimento de uma terceira pessoa, né? Exatamente. Porque não se sabe ainda, a polícia vai analisar imagens de câmeras de segurança, mas como aquela moradora falou, havia uma discussão, eles estavam discutindo, falando que ia chamar a polícia, e o Eric, que foi o segundo jovem, né, a segunda pessoa, o jovem que caiu do lençol, na verdade ele tentou fugir, os moradores cercaram, porque viram, foi quando ele subiu novamente e tentou descer por esses lençóis amarrados. Agora ficou claro, porque realmente era confuso a ideia dele tentar fugir do 9º andar com um lençol, estava confuso. Mas se a gente parar para pensar que, assim, há muitas câmeras de segurança. Então, se ele entrou no prédio com o Paulo, a imagem dele já estava registrada. Então, de qualquer maneira, mesmo se ele fugisse, ele ia ser identificado de qualquer maneira, Exatamente. né? E aí tentou fazer, pelo que a polícia já está investigando, parece que a mão dele queimou na hora que ele estava descendo com o lençol e aí ele acabou caindo. Perdeu o controle, né? Perdeu o equilíbrio. Exatamente. Agora, os corpos ainda estão no Instituto Médico Legal, a gente ainda não tem informações sobre velório, sobre enterro, nem mesmo se as famílias já foram lá para fazer essa liberação, Vivian. Exatamente, parece que esse senhor era sozinho, né? Tinha um irmão que morava na região serrana, Exatamente. Mas que até agora ninguém apareceu. Ninguém apareceu. E o do Eric, que tem 22 anos, a mesma coisa. A família ainda não esteve no ML. A gente está acompanhando esse caso para tentar entender o que levou, né, a um crime assim tão bárbaro como esse. Verdade, Thalita, muito obrigada, viu?
Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos prenderam em flagrante uma integrante de uma quadrilha especializada em roubos a banco. E a Thalita, de novo, que vai trazer as informações, Thalita. Quem são essas pessoas? Que quadrilha é essa? É isso mesmo, viu, Vivi? Olha, de acordo com a delegacia, Mânia Ebrens Condesso, de 35 anos, conhecida como Mel, e Sandro Gomes dos Santos, de 21, esses dois que nós estamos vendo nesse momento nas imagens, foram presos na tarde de ontem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a prisão aconteceu na comunidade do Bandu, em Niterói. Mel é apontada como integrante da quadrilha especializada em roubo a bancos. Essas imagens que nós estamos vendo, Vivi, aconteceu no final do mês passado e ela teria participado desse assalto dentro de um shopping na Barra da Tijuca e também a um assalto a uma joalheria também no mesmo shopping. Isso aí foi no shopping Barra Square, na Barra da Tijuca. Outros 3 integrantes da quadrilha tiveram as prisões decretadas, mas permanecem foragidos. São eles: Hudson Alessandro Cordeiro de Azevedo, apontado como chefe da quadrilha, Leandro Rabelo Gomes e Sander Muniz Sarmento. A polícia está em busca aí desses 3 integrantes da quadrilha. Quem tiver alguma informação, né, Thalita, é importante sempre dizer, entrar em contato com a polícia, Claro. né, o Disque Denúncia. Quem conhecer essas pessoas e puder passar qualquer tipo de informação já é muito útil. Exatamente. Obrigada, Thalita. Agora, então, vamos saber, é hora da previsão do tempo com o Genaldo Rodrigues. Vamos saber como que fica amanhã aqui no Rio de Janeiro. Olha, Vivian, a quarta-feira será de tempo fechado e frio. Em todo o estado, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva. Na capital, a temperatura mínima prevista é de 13 graus. No centro-sul, mínima de 10 e máxima de 20. No norte fluminense, mínima de 17 e máxima de 26. E na região serrana, as temperaturas variam entre 8 e 19 graus. Continua frio, não tá fácil. Semana que a gente está tirando casaco do armário mesmo para encarar e hoje choveu pra caramba. E teve uma outra coisa que complicou o trânsito no Rio de Janeiro hoje, que não foi só a chuva. Professores e estudantes realizaram um protesto em frente à sede da Secretaria de Educação agora à tarde. Os profissionais reclamam da demora do governo em efetivar as negociações com o sindicato e contra a forma que os alunos do movimento Ocupa vêm sendo tratados pelas autoridades do estado. Cerca de 200 pessoas participaram do ato e nessas imagens que a gente está vendo, essa foi a caminhada em direção à secretaria, né? Mas a gente vê, os estudantes pichando o prédio da Secretaria de Educação aqui do Rio de Janeiro, que fica lá no Santo Cristo. A gente vê, vamos tentar ler o que eles estão escrevendo. PM bate, ocupa tudo. Agora já vale discutir, né, Thalita? Porque, vou até falar com ela aqui, porque pichar não é uma coisa legal. O que você acha, Thalita? Eu concordo com você. Aí as pessoas acabam perdendo a razão. Eu acho que tem que protestar, tem que ir para as ruas, mas você também. Pichar, atrapalhar a vida da população é um pouco complicado, né, Vivi? Complicado, porque assim, foi o que você disse, a gente perde a razão. Ontem mesmo a gente falou aqui no RJ Notícias sobre o movimento de ocupação das escolas, sobre a batalha desses estudantes por melhores condições de ensino. Muitos estudantes com quem eu conversei, extremamente conscientes por essa luta, né, por melhorias na escola em todos os aspectos, desde a merenda até mesmo a infraestrutura, a qualidade do ensino. E eles também que se uniram aos professores que também enfrentam uma série de dificuldades, problemas com salários, né? A gente sabe de atraso de salário em alguns casos. Então, até aí estávamos 100% apoiando realmente esse grupo que reivindica um direito, Thalita, que é a educação, né? Que é um direito básico do povo, assim como a saúde, assim como todo dia aqui o Fábio Barreto martela esses assuntos. Agora, eu fico muito chateada quando as pessoas perdem o controle, né? Perdem a linha e saem pichando, porque aí começa a virar uma coisa, aí dá realmente muita margem para discussão. Isso é vandalismo, gente, não tem outra palavra. Agora, isso é vandalismo. Com certeza. Agora, outra situação que preocupa também, Vivi, é essa briga que está começando a se criar com os grupos, né? O a favor da ocupação e o contra. Também. Os grupos contrários a essa ocupação. Verdade. E aí a gente comentamos aqui ontem dessa briga entre os dois grupos que acaba também perdendo a razão, né? As pessoas têm que entrar em acordo, tá todo mundo
contra muitas coisas, essa barbaridade que estão fazendo com a educação, mas o que não pode é as pessoas entrarem em conflito, não é mesmo? Exatamente, Thalita. Realmente, vandalismo é uma coisa que me chateia, eu sou obrigada a dizer. Thalita, está acabando o nosso RJ Notícias. Pode dar o seu boa noite, por favor? Olha, boa noite para você, Vivi. Mais uma vez é um prazer tê-la aqui no RJ Notícias. Obrigada. E amanhã estamos de volta com mais notícias de todo o estado. Até amanhã. Até amanhã, Thalita. Até amanhã a todos. Uma boa noite para todos vocês e até mais.